Pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira, professor. Estou aqui para te ajudar agora na Lei Complementar 90 do concurso de contagem. Essa lei, ela determina e ela vai trabalhar com os planos de carreira municipais. Essa lei provavelmente vai ser cobrada de você no concurso, uma vez que é uma lei de grande importância para os trabalhadores, de uma maneira geral. Nós estamos aqui no site da Prefeitura, legislação de contagem. Nós vamos pegar aqui o que é mais atual, né? Evidentemente, vamos trabalhar aqui com a página oficial, lei na íntegra, né? Câmara Municipal, aprova e eu sanciono, capítulo 1 das disposições gerais. Fica instituído o plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais da educação e da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, do Executivo Municipal de Contagem. Esta lei complementar abrange todos os servidores do magistério e demais servidores públicos do quadro setorial da educação, da administração direta e da Fundação de Ensino de Contagem. Então, ela atende a todos, tanto a educação quanto administrativo, magistério e aqueles que trabalham na FUNEC. O plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais da educação e da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, seguirá os conceitos e as diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração dos profissionais do quadro único da educação básica pública, em conformidade com a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, e com base nos artigos 206 e 211 da Constituição Federal. No artigo 67 da Lei 9394 de 1996 e no artigo 40 da Lei 11.494 de 20 de julho de 2007. Então aqui é um embasamento legal para que haja essa lei. Aqui fala quem que essa lei vai proteger, né? Vai, no caso, disciplinar. Artigo 4º. Para efeito desta lei complementar, considera-se. Então aqui vai definir para a lei o que ela considera: sistema, conjunto de entidades e órgãos que integram a administração do ensino e a rede de escolas. Então, administração do ensino e a rede de escolas. Então, isso é o sistema, junta tudo, tanto a administração quanto a rede de escolas, esse é o sistema. Turno, período correspondente a cada uma das divisões do horário diário de funcionamento da escola. Primeiro turno, de 7 às 11h30. Segundo turno, de 1 hora às 17h30. Turma, o conjunto de alunos sob regência de um professor. Regência, atividade de docência exercida pelos profissionais do magistério nos diferentes níveis da educação básica, em suas respectivas áreas de formação. Tranquilo, né? Remuneração, retribuição pecuniária ao servidor pelo exercício efetivo. Vencimento, acrescida de suas vantagens pessoais. Então, a remuneração é a retribuição em dinheiro ao servidor do efetivo exercício das suas funções. Vencimento, acrescida das suas vantagens. Então, o vencimento mais as vantagens. Eu já tinha visto isso, né? No Estatuto do Servidor. Profissionais do Magistério da Educação. Docentes profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência. Direção ou administração escolar. Planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Então, esses são os profissionais da educação, todos eles. Veja que inclui administração escolar, direção, inspeção, supervisão, orientação. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em comissão. Cargo público, conjunto de objetivos, requisitos e responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidos a um servidor, criado por lei em número limitado. Então, esse é o cargo público, conjunto de objetivos, requisitos, responsabilidades, que vai ser dado a um servidor público para ser executado por ele, é criado por lei por número limitado. Então, por número limitado, não é ilimitado, não vai ter número infinito de servidores públicos, não, vai ter um número específico. Cargo efetivo é o que é provido em caráter permanente por pessoa aprovada e classificada em concurso público, que é o nosso objetivo. Cargo em comissão, o que é provido em caráter transitório para desempenho de atividades de direção superior, gerenciamento, supervisão, assessoramento, expressamente previsto em lei, de livre nomeação e exoneração. Então, cargo em comissão. Função pública, conjunto de atribuições e responsabilidades, não integrantes de carreira, provida em caráter transitório. Então, a função pública, caso transitório. Tarefa. Compõem as atividades executadas por uma pessoa que ocupa determinado cargo, atividade ou função. Ações de mesma natureza e finalidade em relação ao conjunto de atribuições de um profissional. Atribuições do cargo são tarefas, atividades e conhecimentos técnicos que devem ser cumpridos visando atingir o objetivo de um cargo. Objetivo do cargo, conjunto de ações direcionadas e articuladas visando o cumprimento do objetivo educacional e dos interesses sociais. Especificação do cargo, conjunto de requisitos físicos e mentais, responsabilidades e condições de trabalho exigidos dos ocupantes do cargo. É a especificação do cargo. Formação. Conjunto de requisitos profissionais adquiridos pela escolaridade, ao qual correspondem designações profissionais reconhecidas publicamente. Qualificação. Conjunto de aptidões profissionais ou não, advindas da experiência profissional ou pela vivência. Então, essa é a qualificação. Classe de cargos. Aqui já começa algo mais complicado, que é típico desta realidade. Classe de cargos. Conjunto de cargos de mesma denominação e natureza, dividido em agrupamentos de cargos de igual nível, de vencimento aos quais se dá referência numérica. Então, essa é o conjunto, classe de cargos. Conjunto de cargos, com o mesmo nível de vencimento. Carreira. Organização das classes de cargos. Então, como que essa classe de cargos vai estar organizada? Em níveis hierárquicos, tendo em vista a escolaridade, os níveis de responsabilidade, a complexidade das tarefas e a iniciativa requerida para o desempenho do cargo, bem como o incentivo pela formação adquirida além do pré-requisito e pelo desempenho favorável para o cargo. Então, essa é a carreira. Nível, símbolo alfanumérico correspondente a cada classe. Então, vai ter um símbolo alfanumérico que vai ser correspondente a cada classe. Padrão, parcela da escala de vencimento da carreira na qual se posiciona o servidor. Então, vai estar em qual padrão? Em qual parcela, né? Dentro de cada classe. Vencimento, retribuição pecuniária ao servidor pelo exercício efetivo ou legalmente presumido do cargo, correspondente a nível fixado nesta lei complementar. Vantagem, acréscimo pecuniário ao vencimento, a título de adicional ou gratificação. Vencimento ou remuneração, retribuição pecuniária ao servidor pelo exercício efetivo. Vencimento acrescida de suas vantagens pessoais. Quadro setorial. Conjunto que contém em seus aspectos quantitativos e qualitativos a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais e específicas de seu setor de atuação, indicando as classes, os títulos e os cargos, títulos dos cargos, o grupo e o nível e as
quantidades de vagas. Então, o quadro setorial é tudo isso. Contém o quantitativo, o qualitativo, a força de trabalho, o grupo, quantos cargos que há. Agora começa a parte, né, que realmente nos interessa e pode ser cobrado numa prova. Não que eu acho que esse aqui não vai ser cobrado. Eu acho difícil ser cobrado. Não acho impossível. Pode perguntar, por exemplo, entende-se por quadro setorial, exceto ou vantagem é. Aí coloca lá, pode ser nível, padrão, né? Padrão é bem diferente lá, parcela da escala de vencimento, carreira, classe de cargos. Capítulo 2 dos quadros setoriais da educação e da FUNEC. Do quadro setorial da educação. O quadro setorial da educação, que é isso aqui, ó, o conjunto de tudo, né? É o conjunto que contém, em seus aspectos quantitativos e qualitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais e específicas da área de educação, da administração direta. Artigo 6º. Integram o quadro setorial da educação todos os servidores ocupantes de cargos específicos de provimento efetivo ou em comissão, voltados para a manutenção e desenvolvimento do ensino, da administração direta, os quais observarão a esta lei complementar. Então, o quadro setorial envolve todos que estão na administração direta da educação. Artigo 7º. Compete ao secretário municipal de Educação e Cultura. Então, aqui nós estamos falando sobre a competência do secretário municipal. Dirigir o quadro setorial da educação, colaborar na realização dos concursos públicos para o provimento de cargo efetivo dos cargos específicos do quadro setorial da educação. A gente sabe, né, que tem falha com isso, demorou tanto para fazer um concurso. Executar os programas de desenvolvimento de pessoal ou promovê-lo em benefício dos servidores ocupantes dos cargos específicos de provimento efetivo do quadro setorial da educação. Implantar regras de progressão dos servidores ocupantes de cargos específicos do quadro setorial da educação, bem como acompanhar a implantação das regras relativas aos cargos comuns, estes lotados. Então, essas são as funções, principalmente ligadas aos próprios cargos, a forma que essa pessoa vai conseguir, por exemplo, a sua progressão, enfim. Seção 2, quadro setorial da FUNEC. O quadro setorial da FUNEC é o conjunto que contém os seus aspectos quantitativos e qualitativos, a força de trabalho necessária ao cumprimento das atividades normais e específicas da área da educação e da administração indireta, porque aqui é uma fundação. Veja que a única palavra que se altera, né? Aqui é direta. Integram o quadro setorial da FUNEC todos os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ou em comissão voltados para a manutenção e desenvolvimento do ensino da Fundação de Ensino de Contagem, FUNEC, os quais observarão esta lei complementar. Compete ao presidente da FUNEC. Veja que o presidente da FUNEC tem aqui a mesma importância que o secretário municipal para esta lei, evidentemente. Dirigir o quadro setorial da FUNEC, realizar concursos para provimento em caráter efetivo dos cargos específicos do quadro setorial da FUNEC, executar os programas de desenvolvimento de pessoal, promovê-lo em benefício dos servidores ocupantes dos cargos específicos de provimento efetivo do quadro setorial da FUNEC e implantar as regras de progressão dos servidores ocupantes de cargo setorial da FUNEC. Então aqui mesma coisa da lotação dos servidores da educação. Quando a gente fala em lotação, o que a gente está pensando? Onde esse trabalhador vai executar suas funções. A definição da lotação dos servidores dos quadros setoriais da educação e da FUNEC e sua movimentação, mudança de lotação, serão da seguinte forma. Inciso 1. O servidor, no ato da sua posse, poderá optar
pela sua lotação em unidade de ensino, seguindo a ordem de sua classificação no concurso. Então, quanto melhor você passar, mais possível escolha você terá. Provável, né? A mudança de lotação poderá ocorrer com a permuta. Então, permuta. Então, você vai combinar com outra pessoa para mudar. De servidores que ocupam cargos de mesma classe. Então, professor permuta com o professor. Geografia, geografia. Para a mudança de lotação, o servidor deverá pleiteá-la dentro do mês de outubro. Então, tem um mês específico. Qual que é o mês? Mês de outubro. Pode perguntar, viu? Colocar setembro de cada ano, através de requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou conforme a lotação FUNEC. Em casos excepcionais, devidamente justificados, para atender aos interesses do servidor, da comunidade escolar ou com sua anuência, a Secretaria Municipal de Cultura, Educação e Cultura, ou conforme a lotação na FUDEC, poderá ocorrer mudança de lotação de servidores no período não compreendido no inciso 3. Vou te dar um exemplo, isso aqui é importante. Imagine que o professor é ameaçado. Para proteger o interesse do servidor, para proteger aquela comunidade, com a anuência da secretaria, é possível que isso aconteça. Então, estou dando um exemplo aqui mais grave, mas é possível que aconteça. 12. A prioridade na mudança de lotação, salvo nos casos de excedência, obedecerá a seguinte ordem. Então, exceto em caso de excedência, o professor ficou excedente, essa é a ordem. Servidor que seja detentor de 2 cargos e que pleiteie exercê-los numa só unidade de ensino. Então, eu tenho 2 cargos e quero trabalhar numa só escola. Então, isso vai ter prioridade máxima. Ao servidor com residência na mesma regional onde se localiza a unidade de ensino. Então, o professor que mora naquela unidade, naquela regional, também vai ter prioridade para mudar para ela. Ao servidor que tiver melhor frequência, assiduidade, falta menos. Ao servidor com maior tempo de serviço na função, na rede municipal de ensino. Ao servidor com maior tempo de serviço público municipal. Ao servidor mais idoso. Então, essa é a ordem, né? E sendo a mais importante a 1 e a menos importante a 6. Somente se procederá à movimentação do servidor em período de estágio probatório em casos de fusão de turmas, nucleação de escolas, ausência de vagas ou de reintegração judicial. Na hipótese de ocorrer a mudança de lotação de servidor em período de estágio probatório, mesmo nos casos criados no parágrafo 1º deste artigo ou em situações excepcionais, obrigatoriamente deverá realizar avaliação de seu desempenho relativo à sua atuação no setor em que estava lotado. Então, aconteceu alguma coisa excepcional que o funcionário que ainda está em período probatório vai precisar mudar. Se isso acontecer, ele precisa passar pela avaliação de desempenho. Seção 4 dos deveres. Constituem deveres dos servidores dos quadros setoriais da educação e da FUNEC, além daqueles previstos no Estatuto dos Servidores. Elaborar e executar integralmente os projetos, programas e planos no que for de sua competência, cumprir e fazer cumprir os horários e calendários escolares, ocupar-se com zelo durante o horário de trabalho do desempenho das atribuições de seu cargo, contribuir para a manutenção do bom funcionamento da escola, comparecer nas reuniões previstas no calendário escolar, definidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou pela FUNEC, assegurar a gestão democrática da escola, respeitar a instituição escolar, zelar pelo cumprimento deste plano. Então aqui são deveres dos servidores: zelar por esse plano, zelar pela instituição escolar, assegurar a gestão democrática da escola, comparecer às reuniões, contribuir para a manutenção e bom funcionamento da escola, zelar pelo horário e desempenho de suas atribuições, cumprir e fazer cumprir os horários e o calendário da escolar. Por exemplo, você não pode macular um dia de trabalho, né?
ou fazer de forma, mesmo que legal, que um dia letivo se torne um dia escolar. Elaborar e executar integralmente os projetos, programas, planos e assim por diante. 14. O profissional do magistério pertence aos quadros setoriais da educação e da FUNEC. Em exercício na escola, gozará o seu período de férias regularmente durante as férias escolares por 30 dias consecutivos durante o mês de janeiro. Quando nós estávamos lendo o Estatuto do Servidor, nós vimos que houve uma mudança. Passou a ser 20 dias úteis, não para o professor, começando em janeiro, as férias. Sem prejuízo do mínimo legal fixado para o ano letivo, além das férias regulamentares, fica garantido o recesso escolar no mês de julho para os profissionais do magistério. Então tem ali um períodozinho de recesso em julho, garantido na Lei Complementar 90. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a FUNEC deverão assegurar uma equipe mínima nas escolas no período de férias escolares no mês de janeiro e no recesso escolar, para manter o funcionamento necessário e as manutenções da unidade de ensino, composta por servidores do quadro administrativo e zeladoria. Então, mesmo no período de férias, vai ter alguém na escola para emitir um documento, para fazer uma limpeza, para organizar alguma coisa, manter a escola funcionando. Seção 5. Da escolha da direção das escolas municipais. Artigo 15. Cada estabelecimento de ensino terá um diretor na escola municipal que dirigirá e coordenará as suas atividades. Então vai ter um diretor para cada unidade. O diretor de escola municipal e os vice-diretores serão escolhidos em processo de consulta direta com a participação de toda a comunidade escolar. Então, a escolha direta com a comunidade escolar. Parágrafo 1º. O cargo de diretor de escola municipal é de dedicação integral e provimento em comissão, não podendo o seu ocupante exercer outro cargo na administração pública, direta ou indireta, em qualquer esfera da federação, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração municipal. Então, o diretor, ele é de dedicação integral e provimento em comissão, ou seja, ele pode ser convocado sempre que houver interesse da administração municipal. Ele não pode exercer outra função pública. Parágrafo 2º. O processo de consulta à comunidade escolar será efetivado através de regras constantes em regulamento próprio, estabelecido por comissão paritária, criada para esse fim. Então, o processo de consulta à comunidade vai ter regras específicas, vai ter um regulamento próprio para isso, por meio de uma comissão paritária. Capítulo 3, da remuneração, parte que a gente mais está interessado. Fica assegurado a todos os profissionais do magistério da educação básica o piso salarial profissional nacional definido na legislação federal. Isso é uma vitória da comunidade, essa é uma vitória dos professores, isso é uma vitória de todos aqueles que estão na escola. Artigo 18. As fontes de recurso para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério são aquelas descritas pelo artigo 112 da Constituição Federal e do artigo 60 no Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, além de recursos provenientes de outras fontes vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, todas aquelas fontes que vão auxiliar no processo de financiamento da escola são aqueles definidos na Constituição e no artigo 60, dos atos de disposições constitucionais transitórias. 19. O servidor nomeado para cargo em comissão pode optar pelo vencimento deste, então ele pode optar em receber o salário em comissão, ou pelo vencimento de seu cargo efetivo, acrescido de um percentual de 20% a título de gratificação de função. Tem direito aos
vencimentos do cargo comissionado, né, que está em comissão, o servidor designado para exercer em substituição acima de 15 dias cargo em comissão dos grupos de direção, gerenciamento e supervisão, recebendo proporcionalmente ao período. Então, se ele vai ocupar mais do que 15 dias, ele tem direito a esse salário. 21. O profissional da educação, no exercício de suas atividades na educação básica, terá direito, conforme o caso, às seguintes gratificações e adicionais. Então, são gratificações e adicionais que o funcionário, que o profissional da educação tem direito. Primeiro, inciso 1, gratificação de monitoria. Gratificação de monitoria. Então, é uma gratificação específica. Ele dá a monitoria, ele pode receber essa gratificação. Gratificação de desempenho de direção de escola municipal, grade. Essa gratificação, ela é específica para quem está na direção escolar. Gratificação de desempenho de função de confiança de vice-diretor de escola. É uma outra gratificação. Adicional do dia escolar. Eu não conheço essa gratificação, mas ela está ali, adicional do dia escolar. Parágrafo único. As gratificações e adicionais de que tratam esta lei complementar, sobre nenhuma alegação, serão incorporadas aos vencimentos dos profissionais beneficiados. Então, são gratificações, mas não estão incorporadas ao vencimento. Não há aquela possibilidade de apostilar, por exemplo. Pelo menos aqui. Da gratificação de mentoria. Nossa Senhora. Monitoria. Mentoria. Artigo 22. Será atribuída gratificação de monitoria em valor correspondente ao número de horas de treinamento realizado multiplicado pelo dobro de seu vencimento hora ao servidor que atuar como monitor em programas de capacitação devidamente reconhecidos e autorizados pelo setor responsável pelo planejamento das atividades de treinamento e capacitação. Então, é uma gratificação específica para quem executa uma atividade de monitor. Ele vai auxiliar ali na capacitação devidamente reconhecida e autorizada, vai receber uma gratificação. Que gratificação é essa? Vai pegar o número de horas de treinamento multiplicado pelo dobro de seu vencimento hora. Essa é a gratificação. Se ele recebe R$10 por hora, multiplica-se 2 vezes R$20 pelo número de horas. Gratificação de desempenho de direção de escola municipal grade. A gratificação grade na rede municipal de ensino de Contagem e na Fundação de Ensino de Contagem FUNEC será devida ao servidor detentor de cargo efetivo em exercício de cargo em comissão de diretor de escola municipal. O valor da grade será definido segundo o número de alunos regularmente matriculados e frequentes por unidade de ensino de acordo com a seguinte regra. Então, o que está dizendo aqui? Olha, eu tenho número X de alunos. A cada número de alunos eu vou ter uma gratificação X para eles. Para unidades de ensino de educação infantil e de ensino fundamental, com no mínimo 250 e até 700 alunos, estou numa escola ali de pequeno a médio porte, o valor de referência da grade é de R$ 2.182,64. Então, é uma gratificação acrescida ao salário. Então, você já junta ao salário. Então, 2.300 e alguma coisa, 4.400 e alguma coisa. Para as unidades de ensino até de 701 a 1.400, o valor de alunos, o valor de referência da grade é de R$1.000. Pouco, né? Para as unidades com mais que 1.400 alunos, 401 alunos, o valor de referência da grade é de R$1.200. É engraçado, né?
que o valor é mais baixo. Isso aqui provavelmente deve ter alterado. Vamos olhar a redação. Vamos abrir nova aba. Tá abrindo aqui. Tudo 23. Olha, foi só isso mesmo. Ele só mudou o primeiro. Os demais continuam com menos. É, doideira. É isso aí. É o que está na lei, a gente mantém o que está na lei. Para fins do disposto nesse artigo, a secretaria deve ter alguma coisa. Porque quem trabalha com mais alunos assim, não deveria receber menos do que quem tem um número bem menor. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Ou se é somado, né? Cada faixa dessa é somado, pode ser, sei lá. Para fins do disposto desse artigo, a Secretaria de Educação e Cultura e a Fundação de Contagem trimestralmente verificarão o número de alunos matriculados e frequentes em cada unidade de ensino de sua responsabilidade. Aqui, gente, ela é feita assim para incentivar os diretores a manter os alunos na escola, né? Essa é a tentativa. Artigo 24. Aplica-se o disposto do artigo 23 nesta lei complementar ao servidor detentor de cargo efetivo que venha a responder pelas atribuições do cargo em comissão de diretor de contagem da Fundação, como substituto por igual período ou superior a 6 meses. A grade não será computada para fim de concessão de vantagens posteriores, exceto para o cálculo de abono natalino, 13º, e o adicional de férias. A grade não se incorpora ao vencimento do cargo em comissão do diretor. Então, tem um vencimento para diretor e aquele ali é mais a gratificação. Não fará jus à grade o servidor ocupante de cargo cujo vencimento base seja igual ou superior à soma dos vencimentos estabelecidos para o cargo em comissão. Então, não fará jus à grade o servidor ocupante em cargo com vencimento base que seja igual ou superior à soma do vencimento estabelecido para o cargo em comissão de diretor com o valor atribuído à gratificação. Então você pega o valor do salário do diretor mais a gratificação, soma os dois. Se esse valor ficar menor que o salário do ocupante, ele não vai receber essa gratificação. A gratificação de desempenho por função de confiança de vice-diretor. Ficam o poder público executivo da administração direta e a Fundação de Contagem autorizados a efetuar o pagamento pelo exercício da função de confiança de vice-diretor de escola. A função de confiança de vice-diretor de escola será exercida exclusivamente por servidores detentores de cargo em provimento efetivo, inclusive os titulares de estabilidade financeira, e será provida dentro dos critérios estabelecidos em regulamento. Então, a forma que ele vai entrar, vai ter um regulamento específico. 30. Não poderá exercer a função de confiança de diretor ou detentor de cargo efetivo investido em cargo de comissão. Então, se ele está no cargo de comissão, ele não pode ser vice-diretor, cuja sentença de punição administrativa civil ou penal tenha transitado em julgado. Então, se ele for condenado, também não pode. 31. A gratificação de desempenho de função de vice-diretor continuará sendo
percebida pelo servidor efetivo que, designado para a função de confiança, estiver ausente em virtude de férias, luto, casamento, licença, gestante ou paternidade, serviços obrigatórios por lei e atribuição decorrentes de seu cargo ou função, nos termos estabelecidos no Estatuto do Servidor Público Municipal de Contagem e regulamentos expedidos pelo prefeito municipal. Então, aqui está falando quando que não vai perder essa gratificação, porque diferentemente do diretor, parece que ele não tem um salário específico. O diretor tem um salário específico, mas a gratificação. O vice-diretor parece que é só a gratificação. Licença para tratamentos de saúde não prejudicará o recebimento da gratificação por exercício de função de vice-diretor, desde que o afastamento seja inferior a 30 dias. Se for maior que 30 dias, ele não recebe. A gratificação por desempenho de função de vice-diretor não se incorpora ao vencimento do servidor designado, devendo ser suspensa quando da sua dispensa da função de confiança. Então, não há o apostilamento. O servidor terá direito à percepção da gratificação de que trata este artigo à razão de 1/12 por mês de exercício, a título de 13º salário. Cabe à autoridade competente do órgão ou entidade onde for designado o servidor da função de vice-diretor da rede municipal de ensino dar-lhe exercício. O início do exercício da função de confiança de vice-diretor coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver de licença de afastamento por outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia após o término do procedimento do impedimento. Parágrafo único. Será tomada sem efeito a designação do servidor que não entrar em exercício da função de confiança de vice-diretor de escola em 7 dias, a contar da data da publicação. A perda da função de confiança de vice-diretor acontece a pedido do servidor, a critério da autoridade competente, desde que garantido o direito de ampla defesa e do contraditório. Ele pode até perder a função, o trabalho que executa pela administração, entretanto vai ser dado a ele o direito de defesa e do contraditório. O servidor designado para exercer a função de confiança de vice-diretor, que acumule cargos públicos no município de Contagem, poderá licenciar-se de um deles e receber a gratificação de função de confiança de vice-diretor, optar pelo recebimento da remuneração dos 2 cargos, sem a gratificação da função de confiança de vice-diretor. Então ele escolhe ou recebe pelos 2 cargos ou recebe por um com a gratificação e vai analisar o que dá mais, né? Do adicional do dia escolar. Será pago ao servidor do quadro setorial da educação, da administração direta, adicional proporcional ao acréscimo de trabalho que exceder a jornada normal semanal. Então, ele trabalhou mais do que a jornada semanal o obrigava. Ele vai receber esse acréscimo. Jornada de trabalho. A duração normal de trabalho de cada servidor será fixada para a classe a que esteja seu cargo, em razão das atribuições respectivas e da necessidade do serviço. Parágrafo único. O ocupante de cargo em comissão em função gratificada submete-se ao regime de dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Secretaria Municipal de Cultura ou da FUNEC. Então, o cargo em comissão ou função gratificada, que receba uma gratificação, está submetido a uma dedicação integral. Com duração normal do trabalho a ser cumprida por todos os servidores da mesma classe, qualquer que seja a lotação dos cargos, será como indicado no anexo 2 e corresponde. Inciso 1, de 40 horas semanais. Inciso 2, de 36 horas semanais. Inciso ou de 22 e 30 horas semanais.
A jornada normal de trabalho Então, essas aqui são as jornadas. Nós temos a jornada de 40 horas, que é mais tranquilo, essa de 36 horas, que é novidade, e essa de 22 e 30, que é a jornada habitual. A jornada normal de trabalho para os atuais servidores é aquela definida no edital de concurso à época de suas respectivas nomeações, ou conforme o caso da legislação vigente. Então, se o concurso define uma determinada carga horária, é essa que vai ser, ou caso tenha uma legislação vigente. Os servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo de natureza administrativa dos quadros setoriais da FUNEC se submetem à jornada normal de trabalho de 25 horas. Então, servidores detentores de cargo de provimento efetivo de natureza administrativa nos setores da educação e da FUNEC se submetem à jornada normal de 25 horas. Isso aqui é a novidade, né? Os valores dos níveis de vencimento indicados nos anexos corresponderão à duração normal do trabalho pertinente aos cargos de classe. O acréscimo ao período de duração normal do trabalho será remunerada proporcionalmente, observado o regime jurídico do serviço extraordinário. Somente será autorizado serviço extraordinário, hora extra, para atender situação excepcional e temporária, respeitando o limite máximo por mês de 40% da carga horária normal. Muito raro, né, ter isso para professor. A jornada normal de trabalho para os atuais professores corresponde a 22 horas e 30 minutos semanais, sendo 16 horas em sala de aula e 6 horas e 30 minutos em atividades extra-classe. A gente vê aqui uma diferença para aquilo que estabelece o Estatuto dos Servidores. Lá fala 15 e 7,6, tá? Então aqui na Lei Complementar 90 fala 16 e 6,30. Então, tomar cuidado aí, porque pode haver confusão. As horas de atividade extra-classe deverão ser destinadas. Extra-classe, né, que a gente chama aqui, lá era chamada hora módulo, né? Não era hora atividade. Preparação e atividade de trabalho didático, formação e desenvolvimento profissional, as atividades pedagógicas complementares, as reuniões pedagógicas, a articulação com a proposta pedagógica adotada do Sistema de Ensino Municipal. Para cumprir a jornada semanal de trabalho referida neste artigo, o professor da Educação Básica de Ensino Médio, lotado na FUNEC, deverá dedicar 25 horas aula, sendo 20 horas aula de 50 minutos de regência e exceder 5 horas aula de 50 minutos de atividades extra-classe. A jornada normal de trabalho dos profissionais do magistério que ingressarem no serviço público municipal a partir da vigência dessa lei poderá ser de 40 horas semanais em conformidade com a legislação federal aplicável. Então, aqui traz uma distribuição das aulas bastante diferente. Eu creio que aqui ainda não estava com a implementação total de 1/3 da jornada, tá? E esse do ensino médio aqui ainda nem foi descrito naquela lei anterior, mas é fácil, 25 horas, 20 horas aula de 50 minutos e 5 horas aula de 50 minutos para extra-classe. Então a gente vê que tem uma disparidade, né? Não dá 1/3 das 25. A jornada normal de trabalho dos profissionais militares. Aí já falou que também pode ser de 40 horas, inclusive teve até um concurso. Os ocupantes de cargos em comissão de direção, de diretor de escola municipal, unidades de fundação de ensino de contagem em centros municipais de educação, submetem-se ao regime de dedicação integral ao serviço.
Então, falando mais uma vez, eles são de dedicação exclusiva, integral. Seção 6, da flexibilização de jornada, a famosa flex. Havendo interesse da administração pública e do servidor, poderá haver flexibilização da jornada de trabalho, podendo o servidor detentor do cargo de provimento efetivo prestar serviço com jornada de trabalho reduzida ou ampliada. Então, ele pode reduzir ou ampliar a carga horária. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo poderá exercer sua jornada de trabalho reduzida ou ampliada com vencimentos calculados proporcionalmente às horas trabalhadas, observando: pode ampliar ou diminuir, mas vai ter que observar. Para o ocupante de cargo com jornada de 25 horas semanais, o máximo de 20% da ampliação ou redução da jornada. Para os ocupantes com jornada de 22 horas e 30 minutos, o máximo de 100% da ampliação da jornada e de 20% da redução da jornada. Então, ele pode reduzir em 20% ou ampliar em 100%. Quem ocupa um cargo de 25 horas só pode ampliar 20 ou reduzir 20. Na hipótese de ocorrer o disposto nesse artigo, o servidor com jornada de trabalho reduzida perceberá a remuneração proporcional na nova jornada de trabalho, garantindo-lhe sobre o novo vencimento a incidência de todos os benefícios proporcionalmente. Com jornada, então, se ele reduzir o salário, ele recebe menos, inclusive os benefícios. Com jornada de trabalho ampliada, perceberá o percentual de ampliação sobre o valor de seu padrão de carreira constante na tabela de vencimento, garantida a incidência de sobre 1/3 de férias e abono natalino ou 13º, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada. O adicional referente à flexibilização da jornada de trabalho ampliada ou ampliada não será incorporada em nenhuma hipótese. Então, ampliou, não vai ser incorporado em nenhuma hipótese. Devendo o servidor retornar à sua jornada de trabalho normal com o vencimento correspondente a esta, quando o término do período de concessão. Então, acabou, ele volta para a sua jornada normal. Não será permitido ao servidor com flexibilização de jornada reduzida a realização de serviços extraordinários, ou seja, ele não pode fazer hora extra. A flexibilização de jornada de trabalho ampliada, o servidor detentor de cargo de provimento efetivo nos quadros do magistério somente poderá ser concedida durante o ano letivo. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo do quadro do magistério somente poderá prestar serviços por meio de flexibilização de jornada ampliada no prazo máximo de 10 anos contínuos ou alternados a contar do ano de 2015. Então aqui tem um limite para essa flexibilização. São 10 anos, contínuos ou alternados. Ele não pode fazer mais do que 10 anos. No caso do servidor lotado no quadro setorial da educação, a flexibilização de jornada de trabalho reduzida ou ampliada será requerida pelo servidor ao secretário de Educação e encaminhará o pedido para a Secretaria de Administração para formalizar ato administrativo que conterá o horário, a periodicidade e o local de flexibilização de jornada de trabalho nos termos da regulamentação própria. Havendo interesse por mais de um servidor pela flexibilização de jornada de trabalho a ser ampliada, a prioridade da escolha obedecerá aos seguintes critérios. Na ordem: servidor detentor de apenas um cargo público na estrutura do Sistema Municipal de Ensino, então só tem um cargo público, vai ter prioridade. Servidor que se encontrar lotado e trabalhando na unidade onde existe a vaga, então a vaga está lá naquela escola onde eu já trabalho, eu tenho prioridade. Servidor com maior tempo de serviço na função da rede municipal de ensino ou na fundação de ensino, conforme a notação. Servidor que tiver a maior titulação. Servidor que tiver maior
frequência e assiduidade, e os demais foram revogados. Então esses são critérios. O primeiro, ter um cargo só. O segundo, servidor que estiver lotado trabalhando na escola onde há a vaga. Depois, com maior tempo de lotação. Depois, maior titulação, maior frequência, e assim por diante. Será cancelada a flexibilização de jornada de trabalho ampliada do servidor nas seguintes hipóteses. Incorrer o retorno do titular. Então, a pessoa que saiu, por exemplo, estava doente, voltou. Infelizmente, a pessoa que tem flex vai ter que dar licença. Quando ocorrer a desistência do servidor pela flexibilização, que poderá ser considerada a partir do segundo dia de ausência não justificada. Então, ele faltou pelo segundo dia consecutivo, não justificou, já é considerada desistência. Quando o servidor entrar em gozo de férias remuneradas ou não remuneradas, por motivo de interesse público devidamente fundamentado, então tem um interesse para que aquela pessoa não fique ali, vai fundamentar, vai explicar. Pode ser porque o professor deu algum problema, não se adequou àquela turma. Quando ocorrer afastamentos superiores a 15 dias consecutivos ou 30 dias alternados durante o mesmo ano letivo. Então, se o professor faltar demais e pegar atestado demais, ele vai ser dispensado. Parágrafo único. Em casos de licença para tratamento da própria saúde, motivos para o afastamento do servidor, este poderá retomar a flexibilização de jornada de trabalho ampliada, mediante confirmação da necessidade da administração pública, a fim de atender o interesse público devidamente justificado. Mesmo que ele tenha pegado essa licença para tratar da sua própria saúde e acabou, está bem, voltou, ele pode voltar, mas tem que ver se ainda há necessidade dessa flexibilização de jornada. 43b. Os servidores detentores de cargos de provimento efetivo do quadro setorial da educação que estiverem em flexibilização de jornada de trabalho ampliada, prevista no artigo 42 desta lei complementar, terão o adicional referente às horas correspondente à flexibilização de jornada ampliada, incluído como base na contribuição previdenciária, evidente. Então ele vai contribuir para a previdência com um cálculo maior, na hora de aposentar também vai receber um pouco mais. O servidor que se enquadrar nos termos estabelecidos no caput deste artigo será garantido no valor dos proventos ou pensão o acréscimo proporcional ao período de contribuição sob o regime de flexibilização ampliada. Então, contribuiu, vai receber a mais um pouquinho. Não é permitida ao ocupante de 2 cargos públicos a adoção de jornada ampliada de trabalho, ressalvados a hipótese de exonerar-se de um deles. Nunca, né? A jornada flexível terá vigência estabelecida para a duração do ano letivo. Então, vai ser o ano letivo que vai ser a duração dessa flex. Havendo interesse dos servidores efetivos por exercer jornada ampliada, as vagas deverão ser preenchidas preferencialmente por esses servidores. Parágrafo único. Somente após esgotar o preenchimento de novas vagas por servidores que pleiteiem exercê-las através de jornada ampliada é que poderá haver novas contratações ou nomeações. Então aqui é uma prioridade máxima, né, para a flexibilização. Só vai haver nomeação e contratação caso não tenha pessoas dispostas a pregar flexibilização de jornada. Meus amigos, nós completamos aí 50 e poucos minutos de aula. Vamos voltar daqui a pouquinho para terminar a Lei Complementar 90. Não saia daqui, não perca essa oportunidade. Antes de sair, dá o joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.